Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos mentalizando os guardiões, junto conosco, com muitas espirais, com muitas redes, com muita luz. E nós vamos assim mentalizando toda essa energia, todo esse fortalecimento. E vamos nos unindo a Ruiz, a Eliamar, a Cíntia, a Cássio, Maria Amélia, e que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz com todos os espíritos que estão estudando junto conosco e formamos uma corrente de luz, de paz, de serenidade, de fortalecimento. Muita luz, muito equilíbrio. E que nesta tarde possamos expandir os nossos corações, expandir a nossa consciência, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com paz, equilíbrio e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 12, os laços da comunidade espírita com os dragões. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalos. João, capítulo 2, versículo 9 e 10. Algo nessa primeira parte, na primeira Sim, página? sim. Qual? O segundo parágrafo. Hum, Os adversários mais sagazes, os dragões, sob tutela do mago Jerônimo, avançaram palmo a palmo no campo mental do conjunto. A tal ponto chegaram que foram exigidas de nossa esfera medidas de contenção e defesa, especiais na proteção da casa. Ainda assim, por não podermos contar com o suporte suficiente por parte dos companheiros encarnados, algumas vezes tivemos de assistir à ação nefasta dos adversários sem nada mais poder realizar que não a prece nutrida na esperança e na confiança na ação da misericórdia celeste. Quer dizer, que a espiritualidade estava fazendo o possível. A casa que não estava ajudando. os trabalhadores, os encarnados. Sim, os encarnados que não estavam contribuindo para o. E aí, como eles não estavam contribuindo, e não estavam contribuindo porque eles estavam com toda aquela desavença entre um e outro, né? Eles não têm como ajudar, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Quando há uma desavença num grupo, eles aguardam acabar. Eles não tomam partido de um ou partido do outro. Eles esperam acabar, porque o mal já foi feito. E os encarnados que têm que se entender, não pode, eles que têm que resolver a questão deles. Isso. Isso. Certo. Ou trabalha no ego, tira, ou a casa vai embora. O trabalho vai embora. Mas é assim em tudo, né? Quando, por exemplo, quando a gente está passando por uma dificuldade qualquer, né, por nossas escolhas, tá? Aí a gente pede ajuda e continua escolhendo errado, o que que eles vão fazer? Nada, né? Nada. Esperar a Se gente cansar de errar e ir para o caminho certo, né? a hora que aprender, eles dão suporte para a gente se levantar, né? Por isso que o Ruiz sempre fala, né? Eles estão prontos. Eles estão prontos para nos auxiliar. Os espíritos estão prontos para nos auxiliar. Mas o passo é nosso. É isso aí. E a gente nunca consegue compreender isso. É nesse sentido. Se a gente não der o passo, eles vão ficar onde eles estão. O Se a gente passo é ficar nosso. parado esperando, eles não vão fazer nada pela gente. É a gente que tem que fazer, e aí então eles vão auxiliando. Porque o trabalho faz parte.
Essa evolução faz parte, né? A gente não pode esquecer que o objetivo da encarnação é a gente se elevar, é a gente aprender, né? Sim, sim. Agora, as nossas dificuldades, elas vêm não como uma punição, mas para nos ensinar ou nos trazer lições que a gente aprenda o que é certo ou o que é errado para nós, não é isso? Agora, se quando a gente escolhe errado, eles vão lá e tiram tudo aquilo que é Problema? problema da gente, como que a gente vai aprender? A gente não vai aprender nunca, né? A outra aplicação de tudo isso que a gente está falando é com relação à assistência espiritual, né? A pessoa está passando por dificuldades, aí pede assistência espiritual. E a gente fala, participa do acolhimento de amor. Aí não participa, simplesmente espera que a varinha mágica faça Milagre. o milagre, né? Tá bom, o plano espiritual, a gente faz o trabalho de assistência à distância, o plano espiritual vai lá e muitas vezes só vibra, porque não tem condições de chegar na pessoa. Porque o coração, os sentimentos, os pensamentos dela está completamente contrário àquilo que se espera que uma pessoa que pede ajuda Passa, precisa fazer, né? É isso aí, passa, né? Se ajude, né? A pessoa tem que se ajudar também, né? é isso aí. Ou às vezes a pessoa até assiste, mas ela também tem esse pensamento: o outro vai fazer e eu tô aqui, eu não vou precisar fazer nada. É isso aí. Eu vou assistir e eu não vou exemplificar no meu dia a dia. Também não acontece. Essa varinha de condão não É, dá. assim, em termos gerais, é o seguinte: se a gente não buscar a transformação, a gente vai continuar sofrendo do mesmo padecimento que nós temos agora. Essa é a, é a verdade, né? Hum, Se eu não me transformar, eu continuo padecendo do sofrimento que eu tenho agora, por mais que qualquer um possa fazer por mim. Bora? agora. No parágrafo seguinte, tem uma frase, tem uma frase que eu não compreendi. É, as obsessões progrediam. Ah, essa frase agora. Nossos irmãos confundiam cada dia mais a coragem de servir fora dos padrões convencionais, com a falta do bom senso. Eu não entendi. Nossos irmãos confundiam cada dia mais a coragem de servir fora dos padrões convencionais com a falta de bom senso. O Sérgio sempre fala uma coisa: bom senso não existe. Porque se Pois é. existe isso, Ele já falou né? isso para mim umas 10 vezes. Então, ele sempre fala isso. Bom senso não existisse. A coragem de servir. O que que é a coragem de servir? Não, coragem de servir fora dos padrões Os convencionais, convencionais. né? Fora dos Assim, padrões convencionais. o que que seriam os padrões convencionais? Eles estão tentando fazer lá o negócio de De Lúcifer. Lúcifer, é isso aí. Então, como que eles vão. Como que a gente vai chegar em Lúcifer? Não, a questão toda aqui é assim, né? É, eles estavam confundindo é, é, fazer um trabalho fora dos padrões, né? Porque todas as casas adotam um padrão, mas fazer um trabalho fora do padrão com trabalhar sem um bom senso. Então estavam fazendo absurdos porque achavam que deveriam trabalhar fora do convencional. Por exemplo, assim, vamos lá. Se eles tinham que fazer os passes que nem nós fazemos, a gente segue uma sequência, a gente faz todo o esquema. Ah, não, eu vou fazer, eu vou pegar todas as técnicas, eu vou utilizar cada hora uma técnica, cada hora eu vou fazer um negócio diferente. Sem o conhecimento do que Sem cada o técnica pode conhecimento. fazer, né? Porque muitas vezes utilizar técnicas diferentes para pessoas diferentes é necessário, porque são problemas diferentes, né? E principalmente quando o plano espiritual avisa, né? É Que isso. eles vão entrar com uma coisa e a gente tem que acompanhar. Agora, eles faziam por eles. Sim, E aí, assim, era aquilo que tinha. Então não tinha um bom senso. E ali onde que eles vão se batendo. Por que que a Ana brigava?
porque estava saindo de tudo isso que era convencional. Aí começava, então vai se criando todas essas celeumas, entendeu? Entendeu? Entendeu mesmo? Entendeu? Não, entendi sim. Entendi, né? Entendi. Ele fala, né? Um clima inamistoso de disputa destruía as forças magnéticas, estiolando a guarda espiritual do centro espírita. Então, tudo aquilo que se formava de proteção através do magnetismo era retirado. Porque eles estavam lá Era destruído por eles mesmos, né? pelos Por eles pensamentos, mesmos, né? pelos Por eles pensamentos, mesmos. pelas falas, né? Por tudo, Pelos sentimentos. pelos sentimentos. Bom, e aí, o que mais? Aí, agora, só mais para frente. Então, tá bom. Então, vamos lá. O parágrafo que diz assim: Antonino sofria larga pressão para abandonar o barco das lutas junto à equipe. Seu coração sincero encontrava-se aos frangalhos, pois jamais imaginou viver tão dilacerante conflito emocional. Confuso e pressionado pela inteligência de magos que lhe conheciam de longa data no Vale do Poder, atolou-se em exaustivo quadro depressivo. Perdera de todo a motivação com a tarefa e, por muito pouco, não permitiu desfalecer no ideal da espiritualização. Arrastava-se nas atividades, agravando ainda mais a sequência infeliz de ações perturbadoras. Eu entendi aqui o que ele estava passando. A minha dúvida é, poxa, ele era tão espiritualizado, conhecia tão bem, e como é que ele se entregou desse jeito? Ali é aquilo que ele coloca. Os magos do poder, do Vale do Poder, eles tinham conhecimento. Então, eles tinham convivido juntos. Então, ele sabia aonde atacar. Lembra daquilo que ele fala, né? Eles conseguem nos estudar perfeitamente. Então, ele sabe que colocando uma pressão em determinada coisa vai te levar a uma depressão, porque você tem essa marca depressiva. Quando a coisa não sai, o que é a depressão? É quando a coisa não sai do jeito que eu quero, eu tenho, eu tenho a raiva, eu não trabalho isso, então eu fico deprimido. Certo. A não aceitação. Então eles estudaram isso. E o Antonino tinha um peso muito grande, era uma cobrança muito grande dele e de todas as pessoas que estavam ao redor. Então, assim, não é o fator do estudo, é o fator como você se sente, é aquilo que eu falo. Se você tiver uma baixa autoestima, você vai cair, porque eles vão utilizar essa baixa autoestima. Entendi. Eles utilizam o estudo perfeitamente, nos conhecem perfeitamente. Sabe aonde massagear, como fazer para que a gente caia. Por isso que a solução é o autoconhecimento e a nossa transformação. Porque se a gente vai se transformando e a gente vai educando aquele homem velho, ranzinza, cheio de Vai se melhorando, mágoas, né? aquela coisa arada toda, a gente consegue andar. Senão a gente vai caindo. Senão ficando parado no mesmo lugar também, não? Geralmente a gente tem a queda, né? Vem a depressão, vem a ansiedade, vem tudo aquilo. Porque não está saindo do jeito que a gente quer. Sim. Tá. Não basta conhecer, vai ter que exemplificar. Entendi. Se não praticar, não adianta ficar só no conhecimento. Não. Certo. Mas a gente precisa tomar cuidado com as nossas avaliações, né? Antonino não era um espírito tão evoluído. Não. Não? Não, não. Ele tinha uma mediunidade ostensiva, mas não era assim.
evoluído, um ser de luz, né? Tanto as Não, dificuldades que ele tinha, né? Mas você colocou um ponto que é importante. Uma mediunidade ostensiva não significa evolução, É isso aí, significa trabalho, é isso aí. significa transformação. Quanto mais ostensiva a mediunidade, mais eu preciso me transformar, mais eu preciso trabalhar. Para aqueles que têm mediunidade de tarefa. De tarefa. Aqueles que não têm Aqueles que são mediunidade, como é que é? sustentação, Hã? é, Não, que nem Chico Xavier tinha no final, mediunidade ah, de. tá. Mas ele iniciou tarefa e se tornou natural. Isso, natural. A mediunidade natural, aí já é mais leve. Mas, Mas já é daqueles que não precisam mais de expiação e provas. sim. Mas se não, tarefa é trabalho, 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 trabalho. Não. Transformação, transformação, transformação e Também. trabalho. É trabalho. é. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, transformação e trabalho. Tem que lá. Ah, tá bom. O que mais? Então, eu marquei Hum, o diálogo, né? A conversa da Dona Modesta com o Darius. Mas eu não sei se vocês acham que a gente Mas deve por que ler ou você não. marcou essa Porque eu, conversa? porque eu achei que a gente tinha que ler isso. Mas, Mas então, assim, me explica o porquê que você gostaria de ler esse diálogo do Darius com a Modesta. O que te chamou a atenção nesse diálogo de Darius com a Modesta? me chamou a atenção a desenvoltura, sabe? A, assim, como é que eu vou explicar? A desenvoltura mesmo, a A capacidade. performance, a performance dele. A desenvoltura mesmo. Espírito Isso me, inteligente? pois é. Isso me Você chamou a achava que atenção. um Que não espírito era, do Vale do Poder que era é o espírito das cavernas, né? Tava como que é? Tacape na mão. Com o tacape na mão para na pois é, cabeça da gente. escrevendo na parede lá, né, Não, fazendo desenho. não, não, ele não vai fazer o prédio. Eles são Extremamente, muito mais inteligentes Inteligentíssimos, e muito mais conhecimento que a gente. entendeu? né? A Inteligentíssimo diferença mesmo. é que eles até conhecem o amor, mas eles não adotam o amor como filosofia de vida. Não. Esse diálogo era o quê? O Antonino era do Vale do Poder. A Luz foi lá, Tirou ele. resgatou, Eurípides foi lá, ele fez todos os treinamentos, compreendeu. Aonde que a gente vem aprender? Reencarnando, né? Então, reencarnou, estava tudo certinho, sabia pela dificuldade que ia passar, sabia que precisava vencer a si próprio, né? E o diálogo aqui, ele traz isso, né? Ó, eu vou pegar aquilo que era meu, ele fazia parte, ele volta para lá, né? Isso, Vai trabalhar com a gente e vocês ficam aí, e vida que segue. vida que segue. Não é assim que se faz na política? É, Não é é assim um que a gente faz? toma lá da cá, não é? Ó, te dou isso, você me dá aquilo. É isso mesmo. Não é assim que se faz muitas vezes quando você tem um problema conflitante? Você vai para com uma troca? Hum, Por que que no mas plano espiritual ia seria ser diferente? diferente. É, Não se esqueçam, aqui é uma cópia de lá, não é o contrário. É, aqui é uma cópia de lá. Uma cópia mal feita ainda. É, isso aqui que eu ia falar. Uma cópia que deixa muito a desejar, né? é isso. O que assusta é que assim,
os mentores já falam muito sobre isso, né? Dos irmãos. Só que assim, eu acho que ninguém nunca parou para pensar nisso. E a realidade desse livro trouxe. Quando se viram no Darius, calma, como assim? É verdade. É assim que eles lidam. Ai, eu tinha uma esperança que lá fosse tudo. Eu, quando comecei a ler esse livro, que eu comecei a ver que coisa. Eu falava, nossa, tudo bem que tem um umbral médio, um umbral grosso, mas essa coisa de aqui a cópia de lá um pouco piorada, eu falei, puxa vida, achei que lá a coisa ia ficar mais leve. Mas, ó, Vai ficar mais leve, sabe por Vai ficar quê? mais leve. Não Porque vai ter o você, posto. porque você vai ficar junto lá de espíritos que têm a mesma vibração que você, tá? Aqui não, aqui é tudo junto e misturado. Misturado. É. aqui você tá ali, de repente começa, a pessoa muda assim, que você fala É. assim, meu Deus do céu, qual foi a parte que eu perdi? Foi. É. É mesmo. Dá uns 5 minutos que você fala assim, qual foi a parte que eu perdi? Você não confia mais em ninguém. Lá É não, verdade. você vai estar na sua afinidade. Mas olha, gente, ninguém vem puxar meu pé se desencarnar primeiro que eu. Se quando chegar lá você vê aquele monte de espírito ruim à tua volta, mas o Sérgio falou que vai ficar junto com os espíritos que têm a mesma vibração que eu. Sim, e é E verdade. é verdade. Por favor, Ai, meu Deus. liberem os cordões e nos deixem em paz. Por favor, liberem os cordões. Por Por favor, favor. não vem puxar meu pé à noite, não. Não sei, não. Ai, Não, tá, não posso Não falando garantir sei, não. assim, Não ainda. vou prometer nada. já tá falando assim, meu Jesus amado. Eu vou me encharcar de papel alumínio É, na cabeça. Vou me encharcar de papel alumínio na cabeça para tu não me achar. eu vou viver numa oca de espada de São Jorge. Quando já fala assim, ai meu pai, ah Ai, vai, ai. ai meu pai. E aí, passou o diálogo do Darius. Passou. E aí? Ah, gente, é assim, esse diálogo do Darius é muito importante a gente compreender o nível intelectual dos espíritos das trevas. Então, Das não trevas. adianta falar assim, eu vou enganar esses caras, que você não engana, tá bom? Ai, não. Por isso que eu falo. Quando a Isso que gente me chamou a trabalha com. atenção. Isso que me Então, chamou a assim, atenção. A inteligência, a perspicácia, me chamou a atenção mesmo. e aí onde a gente fala. Quando a gente trabalha em desobsessão, todo mundo tá achando que tá conversando com eles. Não, eles sempre mandam alguém. É aquele que são os É, mandatários. A gente não eles, conversa é, com eles. eles Eles não, não a chegam. gente não, eles mandam sempre sim, isso. Você entendeu? Porque o nível de conversa deles é esse. Eles têm a inteligência, eles têm. É aquilo que a Maria Modesta fala. Gente, abre, né, o leque, expande a consciência. Eles têm hospitais, eles têm tudo. Não é uma caverna. Não é uma caverna. Tem essa impressão, né? E por que que a gente acha que, de onde que veio isso? Para a gente achar que eles Por eram causa, inferiores, que é eram por causa cozidos. é por causa daquilo que se fala, né? Umbral grosso fica lá nas trevas, o vale Dos o suicidas, vale. das. Então todo mundo já pensa em lugares sombrios, né? E uma caverna é um lugar sombrio, né? É, Agora, assim, porque você falou assim, por que que a gente pensa? Por que que você pensa assim? não sei, sempre achei assim, né? Então, Talvez aprendemos assim, que é a luz e a escuridão é ignorante, né? Não sei. É o Não, contrário. eu sabia. Acho que eles são Pode mais falar, Glaucio. espertos que. Eu sempre. Eu achava que poderia ser igual, mas eu li um livro
esqueci o nome, que o Sérgio me indicou uma vez numa aula, que foi baseado numa psicografia que aconteceu com uma família na Espanha, não derrubar. Puxa, eu até emprestei para uma. Que é Não, o Zé caso de uma Valério. obsessão. Qual? Né? Valério. Valério, é isso mesmo. Uhum. É esse mesmo. Mas tem outro nome o livro, não É era? Valério, Que um ele, caso de obsessão. o caso de obsessão, é. Eu comprei esse livro, eu li, e aí eu fiquei espantada. Toda a artimanha que eles atingiram a serviçal a senhora que trabalhava na casa, os filhos, para poder, que ela era o único Elo. suporte, elo, né? E eu Ela que sustentava. fiquei. Eu emprestei para a moça até que me ajuda em casa, porque ela foi criada numa entidade espírita e tal, e ela falou, ai, Glaucia, eu fiquei muito Mexida. impressionada com aquele livro. Impressionada. Ai, aquele livro que você me deu, depois que eu li, eu passei para ela. E aí, mas eu não tinha noção do grau de arquitetura da coisa, assim, como eles, né, como a coisa era engendrada, né? Olha, aí eu tive noção que o mal era. Então, a gente está muito adaptado a ler romance. Não é que aquele não fosse um romance, mas ali falava da obsessão. Então, assim, se criou sempre o lado do, da luz, da luz. A luz existe, ela existe realmente. Mas esse lado também existe. E esse Né? lado é, é o lado é o lado sombra que todos nós temos. Pois é. E que muitas vezes a gente se esconde somente no lado luz. Ah, só tem o lado luz. E aí onde que eles vão deitando e enrolando com a gente. Né? Se a gente abraçasse, fosse tudo bem, eu tenho meu lado sombra, mas eu vou, você vai ficar aqui quietinho e agora eu vou expandir meu lado luz. Mas vamos aprender juntos. Mas não, a gente duvida. E aí, quando a gente lê, a gente toma um susto. Tem o Valério, tem diversos livros É, mesmo. esse aí me impressionou. Eu também fiquei, mas eu fiquei impressionada no sentido assim, não sabia que a arquitetura da coisa era tão, né, É, assim. É, quando eles querem derrubar, eles é. não, não pensam duas vezes, né? Eles não pensam duas vezes. Eu acho só o seguinte: sempre foi assim. O que a gente não pode é ficar com medo de agora saber como que a coisa funciona. O fato de a gente começar a saber como que a coisa funciona precisa nos ajudar a nos preparar melhor para não sermos envolvidos nessas tramas de alguma forma. Tá? Elas vão estar aí à nossa volta, podem estar acontecendo até com a gente, mas com esse conhecimento agora, a gente fica alerta e quando começa a perceber as coisas, a gente já consegue começar a trabalhar para não deixar que esse envolvimento se aprofunde. Então, por exemplo, você precisa fazer alguma coisa e de repente, não sei quem, acontece uma coisinha com outro, tudo para evitar que aquela coisa boa que você está desejando fazer aconteça. Então você começa a perceber a trama acontecendo por trás da gente. Então a gente consegue, nesse momento, porque nós estamos vigiando, orar de tal forma que a gente resgate tudo para poder realizar o que a gente quer. E olha, se vocês prestarem atenção, várias vezes acontece isso com a gente, tá? Aí é o fator do conhecimento e do autoconhecimento. Porque se a gente trabalha no conhecimento e no autoconhecimento, a gente vai conseguir entender que a gente está sendo envolvido e falar assim, tá legal. Então, o que que eu posso fazer? Já entro em oração, começo a conversar com meu anjo guardião, reforço o meu evangelho no lar, começo essa conversa com Deus. Deus, eu quero, me ajuda que eu vou conseguir. Mas só me ajuda, me segura na minha mão.
sabe? Começa umas conversas assim para que a gente consiga se fortalecer. Porque acontecer, acontece. Não dá para dizer que não acontece, não. Né? Aí você fala assim, nossa, vocês estão botando medo. Não, Não, O que acontece, não, o que acontece a gente já sabia mesmo, por causa, né, de a gente vigiar e orar, aquelas, a gente sabia, mas a, como falo, a inteligência, né, a perspicácia dele, como eles rodeiam para chegar, como eles vão cevando tudo, e quando a gente fica sabendo assim, né, impressiona, a gente fica, né? Mas a gente sabe já que tem que tomar conta, que tem que orar e vigiar, que não pode brincar, isso a gente já tem conhecimento, né? eu acho que uma coisa importante é a gente perceber nesse capítulo, e ainda não chegou lá do que eu vou falar agora, como que o plano espiritual superior é sábio em deixar as coisas acontecer. A gente vai falar mais isso ao longo. Esse capítulo aqui ele mostra bastante isso, principalmente nesse contrato aqui que eles vão fazer. Tá bom? a gente para onde? Regressamos ao Hospital Esperança.